sou a doutora Nura Kashimoto, médica do esporte, e hoje eu vou responder para vocês a pergunta que eu mais escuto, com certeza, no meu consultório, que é o Doc, como eu faço para perder a minha barriguinha? Então no vídeo de hoje eu vou responder isso para vocês, falar o que é realmente verdade, o que é mito, depois da vinheta. Bom, então no vídeo de hoje eu vou explicar pra vocês como perder aquela famosa barriguinha. Resolvi dividir em 4 barrigas, digamos assim, porque muitas vezes as pessoas vão no meu consultório achando que é gordura e não é, né? Então eu resolvi dividir em 4 tipos de barriga, digamos assim, pra explicar pra vocês. A primeira barriga é aquela barriga daquela mulher que teve vários filhos ou que teve filhos mais velhas. E aí ficou aquele excesso de pele, depois que teve o bebê a pele não voltou mais ao normal. Porque foram muitas gravidezes ou porque ela já estava mais velha e tinha menos colágeno, então ela acabou ficando com um excesso de pele. O segundo tipo de barriga, também é muito comum em muitas mulheres, é a flacidez. Então às vezes a pessoa acha que ela está com aquela barriguinha, mas na verdade nada mais é do que uma flacidez da pele. Ela tem uma pele mais flácida, né? O terceiro tipo de barriguinha que eu queria explicar para vocês é a gordura visceral, que nada mais é do que aquela gordura que vocês já devem ter ouvido falar, que é a gordura que faz mal, né? Que é aquela gordura que a gente tem dentro entre os órgãos, que favorecem o risco cardiovascular, o aparecimento de pressão alta, de diabetes. E por fim, a quarta barriguinha, que eu julgo que é a barriguinha mais safada, que é aquela barriguinha de gordura localizada mesmo, aquela gordura subcutânea, mais superficial, mas localizada mesmo, né? Então acho que a primeira coisa importante quando você quer perder a barriguinha é identificar qual é a sua barriga. Logicamente, às vezes você pode ter mais de uma coisa junto. Você pode ter a gordura visceral junto com a gordura localizada, você pode ter um excesso de pele juntamente com uma gordura visceral. Não estou dizendo que você só tem um tipo de barriga, mas a primeira coisa é tentar identificar o seu tipo ou qual o predomínio da sua barriga. Identificando isso, vamos por partes, que eu vou entrar no assunto de cada barriga, como que você vai resolver esse problema. Vamos começar de trás para frente, então. Primeira gordura que eu queria falar, e na minha opinião, que eu julgo mais preocupante, porque ela não tem só fins estéticos, não é mesmo? É aquela barriga com a gordura visceral, né? Infelizmente, existem pessoas que têm mais predisposição até essa barriga. É só você olhar por aí, existem pessoas que têm acúmulo mais no culote, e tem gente que tem mais acúmulo de gordura na barriga, né? Que é aquela famosa gordura em corpo maçã, né? Em que a pessoa tem é gordinha aqui no tronco, possui os braços e as pernas finas. Essa gordura, infelizmente, ela tem uma predisposição, né? O indivíduo tem uma predisposição, mas logicamente, quando ela começa a fazer atividade física, fazer uma boa dieta, ela tende a emagrecer como um todo. Essa gordura visceral, normalmente ela se acumula porque a gente tem, além da lógica da predisposição genética, devido a alguns alimentos, sim, que são os alimentos que dão muito picos de insulina, né? E aí pode acabar evoluindo para o quadro de resistência, favorecendo esse acúmulo de gordura abdominal, né? Então, pensando nisso, quais os alimentos que levam a esse quadro e que podem favorecer esse tipo de gordura para quem já tem uma predisposição genética, ou mesmo que não tem, né, mas que pode favorecer esse tipo de gordura? São as porcarias de modo geral, minha gente, o açúcar branco, os doces. Para quem não sabe, carboidratos de modo geral vira açúcar no final. Então, assim, uma alimentação saudável, com mais fibras, verduras, mesmo frutas, né? Porque a fruta tem frutose, que é um açúcar, mas ela tem muita fibra, é um açúcar saudável, comer proteína, tudo isso, uma boa alimentação, favorece a você não ter essa deposição de gordura abdominal visceral. Mas, se você já teve esse tipo de gordura, não tem jeito, é fazer dieta evitando esse tipo de alimento e atividade física. Depois, inclusive, eu vou falar qual a melhor atividade física para você, mas só guarde essa ideia. O segundo tipo de barriga, que eu julgo a mais safada e talvez a que as pessoas mais me procuram no consultório para tentar resolver, é a gordura subcutânea, aquela pochetinha, aquela gordura localizada, né? Aquela gordura, infelizmente, ela tem uma predisposição genética também. Quando você emagrece, de um modo geral, você tende a emagrecer também nessa região, mas infelizmente algumas pessoas têm uma predisposição a acumular em certos lugares, né? Então, qual seria a minha sugestão frente a esse quadro? Eu li um artigo, que depois eu vou deixar aqui na referência para vocês. Não é o melhor artigo, é um N pequeno, mas eu acho que assim, pensando nas estratégias, eu acho que é uma coisa que talvez valha a pena a gente tentar, não é mesmo? Esse estudo falava o seguinte, ele falava que quando você fazia um exercício de musculação, então, por exemplo, bíceps, um exercício de musculação, e depois fazia um aeróbico seguido desse exercício de musculação, você acabava tendo uma queima de gordura
nesse local maior do que se você não tivesse feito a musculação antes. Então a musculação seria um potencializador para você ter uma queima de gordura localizada maior, né? Não sei se realmente funciona, não funciona, era um N pequeno, mas eu acho que é válido tentar, né? Além do que, quando você faz uma abdominal pensando nisso, você vai estar fortalecendo a musculatura, né? Não quer dizer que a gordura vai sumir, mas assim, vai fortalecer essa musculatura, vai aumentar a sua massa muscular, consequentemente vai aumentar o seu metabolismo basal, né? Metabolismo basal é o que você gasta de calorias ao longo do seu dia. Como você aumenta o que você queima ao longo do dia, esse ganho de massa muscular vai te ajudar indiretamente na perda de peso também. Então assim, não há malefício nenhum em fazer esse tipo de estratégia. Então, acho que vale a pena a gente tentar. Então, todo mundo lá na academia fazendo abdominal e depois fazendo um exercício aeróbico seguido dessa musculação. E aí eu vou acrescentar protocolo, digamos assim, de perda de barriga, um exercício de HIIT, já acabei falando antes da hora, que eram os exercícios que eu ia falar para as pessoas que querem perder aquela gordura visceral. Os exercícios de HIIT nada mais são do que os famosos treinos intervalados. Então assim, vamos pensar numa esteira que é um pouquinho mais fácil. É aquele exercício aeróbico no qual você faz tiros. Então você faz tiros intercalados de ou caminhada, ou um trotezinho leve, para ter uma variação da sua frequência cardíaca, tá? E esse estudo, não é um N pequeno, esse estudo já é realmente comprovado, que ele ajuda na perda de gordura. Por quê? Essa variação de frequência cardíaca que você faz ao longo do seu treino aumenta o que a gente chama de EPOC, que nada mais é do que a nossa queima de gordura ao longo das 24 horas que se seguem a atividade física, né? Então funcionaria, digamos, como um termogênico de 24 horas, né? E isso já é comprovado, né? Então, se eu pego um paciente com esse tipo de gordura subcutânea ou mesmo de gordura visceral, é sempre o exercício que eu costumo indicar para essa perda de gordura, né? Então, acho que não custa nada. Vamos lá fazer uma abdominalzinha seguido de um HIIT, vai 3 vezes na semana. Além de melhorar a sua predisposição cardiovascular, melhorar a sua massa muscular, quem sabe você não consegue perder aquela gordurinha safada. Mas, se você fez tudo isso, perdeu toda a gordura do seu corpo que você queria e mesmo assim aquela gordurinha safada continuou lá, existem hoje em dia muitos procedimentos que podem ajudar nessa parte, né? Além da lipoaspiração, né, que é nada mais é que um procedimento cirúrgico feito por um cirurgião plástico, no qual você retira a gordura localizada e que assim, eu não tenho nada contra, eu acho que traz ótimos resultados, mas é uma cirurgia, né, você tem todo um risco cirúrgico, tem que estar saudável e tudo mais. Existem também processos dermatológicos que ajudam nessa perda de gordura. Inclusive, nessa parte do vídeo, eu consultei a minha dermato, a querida doutora Mami Honda. Depois eu vou deixar o contato aqui dela para vocês. Ela que me passou todos os procedimentos mais atuais com relação à perda de gordura depois da flacidez, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Obrigada, doutora Mami. Quem quiser, inclusive, ela faz esses procedimentos, tá? E o que ela me disse com relação à gordura localizada? Atualmente, o que existe de mais atual para essa perda de gordura localizada é a criolipólise, que você já deve ter ouvido falar. Qual a questão? Que ela até me ressaltou que existem, né, aparelhos e aparelhos de criolipólise, né? Então, assim, eu acho que se você realmente emagrecer tudo o que você precisava e ainda continuar com aquela barrinha safada, vale a pena consultar um bom dermatologista. E na hora que você for se consultar interessado na criolipólise, verifica se é um aparelho que está realmente aprovado pela Anvisa, né? Se trata-se de um bom aparelho, se de um bom profissional, para você não ter nenhum risco, não correr nenhum risco na sua saúde ao fazer esse procedimento, não é mesmo? E agora vamos falar das 2 outras barriguinhas que estavam faltando, que não se diz tanto à minha área, mas que a doutora Mami também mais uma vez me ajudou e que ela também faz no consultório dela. E a primeira delas é a barriguinha que eu falei por flacidez, né? Então, às vezes tem aquela pessoa que malha, que come bem, mas mesmo assim tem a pele flácida, né? Não estou falando daquela flacidez que depende da massa muscular. A pele, a consistência da pele mesmo mais flácida, ou já é uma pessoa mais velha e que isso talvez esteja acomodando a tal ponto que ela quer modificar, né? Então, uma das coisas que a doutora Mami me falou, que hoje em dia existem vários tipos de procedimentos. Inclusive, eu vou pegar minha colinha aqui para não falar nada de errado para vocês, tá? Ó, o que ela falou que tem de atual, tá? Ela falou que existem os aparelhos de radiofrequência, os ultrassons micro e macro focados. Esse aqui também, ela falou que é super novo, tem um procedimento chamado Ensculpt. Ela falou que é um aparelho que combate a flacidez através da contração muscular. Olha que legal. E além da aplicação de
de bioestimuladores de colágeno, né? Que são aquelas é injetável, né? E que ajuda também na melhora de colágeno da pele, né? Então, existem sim, hoje em dia, muitas alternativas para flacidez, né? Então, você não precisa ficar triste. Lógico, nem sempre sai barato, mas assim, você não precisa ficar triste, né? E, por fim, eu acho que, na minha opinião, a barriga talvez mais difícil de pensar em termos de não ser cirúrgico, né? Que é a barriguinha por excesso de pele, né? Então, aquela mulher que engravidou várias vezes, ou engravidou mais velha, ou mesmo um ex-obeso, né? Infelizmente não tem jeito, se a pele às vezes esticou e voltou muitas vezes e ficou aquele excesso, talvez um pouquinho desses procedimentos possam ajudar melhorando a flacidez, mas se for muito não tem jeito, às vezes tem que partir para um procedimento cirúrgico, né? Hoje em dia as técnicas também estão muito avançadas, eu não estou estimulando de forma alguma o procedimento cirúrgico, mas às vezes vale a pena consultar um cirurgião plástico, né? Para ver se realmente é uma coisa que você consegue resolver sozinha ou realmente precisa da ajuda de um profissional. Bom, acho que vocês espero demais que vocês tenham gostado desse vídeo. Acho que eu tentei fazer um vídeo assim diferente do que a gente encontra pela internet, achando que tem uma solução milagrosa para tudo. Não existe uma solução milagrosa para tudo, até porque senão todo mundo estaria lindo e esbelto e ninguém daria reclamando. Mas eu acho que existem alternativas sim que podem ajudar a gente a melhorar. Então a primeira coisa, identifique qual é o seu tipo de barriga e a partir daí tenta fazer o que é melhor para você, procurar a ajuda de um profissional, de um dermato, de cirurgião plástico, de um médico do esporte, mas não deixe sua autoestima se abalar por causa disso, tá? Hoje em dia, graças a Deus, a tecnologia tá aí para isso. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixe seu joinha se você gostou e aproveita e se inscreve no canal para dar aquela ajudinha pra gente, tá bom?